Vamos lá então, gente, olha só, o Fala Minas vai mostrar agora para vocês o que acontece com aqueles produtos, né, falsificados ou apreendidos aí pela Receita Federal. Além de combater o contrabando, o descaminho, a concorrência desleal e, claro, a sonegação de impostos, a Receita Federal em Minas Gerais tem se preocupado com a destinação das mercadorias apreendidas, envolvendo-se aí, né, em toda a cadeia da operação, sempre em benefício da sociedade. Sabe aqueles aparelhos, né, adulterados para pirataria de canais pagos, filmes e outros conteúdos? Pois é, eles têm sido transformados em prol da educação de diversos municípios aqui em Minas Gerais. Sabe aquele cigarro resultado de contrabando? Então, esse material também tem sido transformado, sabe, e vira o quê? Adubo orgânico. Aquelas bebidas apreendidas, falsificadas e sem comprovação são transformadas em álcool gel. E até o vestuário contrafeito, né, que são aqueles produtos falsificados, pois é, eles ganham destinação solidária. Mas quem vai explicar tudo isso para a gente é o auditor fiscal e delegado da Receita Federal aqui em Varginha, Eduardo Antônio Costa. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Fala Minas, viu, delegado? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos falar então, né, essa transformação dessas mercadorias, por que e desde quando, né, a Receita já tem feito esse trabalho para gerar esse produto de volta para a sociedade? É importante a gente fazer uma introdução inicialmente, é o seguinte: a Receita tem um trabalho de apreensões de mercadorias, como você mesmo disse, com foco no contrabando e no descaminho, que grande parte dessa mercadoria apreendida é o cigarro, que é o principal produto. Hoje, de 16 milhões que a gente apreende no ano, o cigarro representa 60%. Então, o cigarro ele é o principal produto nosso e justamente um produto que não tem como aproveitar. Então, começando pelo cigarro, a ideia foi justamente o seguinte: a gente não pode mais agredir o meio ambiente, a gente tem que dar um tratamento ideal para o meio ambiente e também não pode ter custo para destruir as mercadorias. Então, começando pelo cigarro, foi desenvolvida uma máquina pela UFRA aqui de Lavras, que ela faz o inverso da montagem do cigarro, ela separa os componentes. No que separa os componentes, aquele fumo, mediante compostagem, que é um processo que tem nas universidades agrícolas, tanto a UFRA quanto o IF Sul de Minas, eles conseguem transformar em adubo orgânico que pode ser usado no próprio campus da universidade. Então, a parte do fumo resolvido. A parte do filtro, que é a bituca, né, que a gente chama de bituca de cigarro. Isso, ali dá para usar na construção civil, inclusive na fabricação de telhas. E o papel na reciclagem. Então a gente consegue evitar, já tem mais de 3 anos isso, que a gente evita essa poluição. Resolvido. Só que tem outros produtos também que surgem, igual você citou, a famosa TV Gato, TV Box, que antes era triturada, era passada no triturador, e durante a pandemia, em conversa com os professores da UFRA também, conseguiu visualizar que ali poderia ser usado como um computador para as escolas públicas. Benefício dos próprios alunos. Isso, e aquelas máquinas ali têm um processador muito bom, então é um computador excelente nas escolas públicas. Então surgiu a ideia e a gente vem já destinando gradativamente para os municípios. A gente começou enviando, por exemplo, 10 para cada município, quem precisa a gente encaminha mais, porque a gente tem um estoque muito grande. Então são diversas mercadorias que são impróprias tanto para o uso quanto para o consumo, que a gente consegue, mediante parceria com essas universidades, transformar em produtos úteis para a sociedade. E aí você falou, o doutor falou da questão da máquina, né, que foi criada uma máquina aí pelos estudantes da UFLA. A gente tem essas imagens aí, não sei se o pessoal consegue colocar, essa é a máquina, né, doutor, que transforma então aquele cigarro, essa aí não, esse aí já é os equipamentos eletrônicos aí da TV Box. Mas é interessante a gente mostrar que foi um dos primeiros produtos aí que começou essa transformação. Essa é a máquina, gente, olha, é um processo todo que foi criado aí pelos próprios estudantes, né, dentro da universidade, para dar uma destinação correta, porque a gente sabe que antigamente, antes desse processo, essa destruição era através do fogo e isso causava muito prejuízo para o meio ambiente. Isso, e uma parte boa também é que dentro da universidade a gente consegue atuar na parte de pesquisa, na parte do ensino. Então, para os estudantes também, eles estão adquirindo um conhecimento prático também, porque na medida que eles transformam uma mercadoria,
eles têm, junto com os professores, né, os coordenadores, eles têm que pensar algo que possa ser útil para a sociedade. Então, uma das premissas das transformações é justamente algo útil para a sociedade. Você citou o exemplo, por exemplo, do álcool em gel na pandemia. Ninguém tinha álcool em gel na época, né? Então, assim, aquele produto que foi transformado com as bebidas, a gente conseguiu suprir grande parte dos órgãos aqui públicos da região. E seria uma bebida que seria ali jogada no ralo, Seria, vamos dizer assim, seria, né, seria brutamente. jogada, triturada, né? E tem também a parte do vinho. O vinho, por exemplo, tem um poder alcoólico muito baixo, então não ia dar certo na parte do álcool. Então, transforma em geleias, entendeu? Então, assim, são muitos produtos que são transformados junto com as universidades. E nós temos também mais 2 projetos maiores, e esse ainda não tá pronto ainda, que é é aquele projeto que você visualiza na Europa, que transforma o lixo em energia elétrica. Nenhum município nosso, infelizmente, tem essa máquina, esse projeto concluído. A Universidade Federal de Uberlândia, pensando nisso e pensando nesses produtos que a gente não consegue encontrar uma destinação sustentável, por exemplo, o próprio brinquedo. Tem brinquedo tóxico, que você coloca a mão assim, você suja a mão. Esse não dá para aproveitar, a gente tem que transformar em alguma coisa. O cigarro eletrônico, que é um grande produto também apreendido, ele é muito pequeno e pouca utilidade. A gente também consegue transformar nessa usina que está em desenvolvimento. A gente acredita que 1 ano e meio, 2 anos, a gente já vai ter nessa mesma lógica da UFRA aqui do cigarro, a gente vai ter uma que transforma esses produtos em energia. Então, assim, não vai ter nenhum produto que a gente não consiga utilizar. E é bom a gente mostrar, porque existem muitos casos, né, quando a gente vai para a rua fazer, né, apreensão, né, as apreensões da Receita Federal, que a gente sempre escuta alguém falando assim, mas eu duvido que alguém que está, né, fazendo parte da operação não vá destinar isso aí para levar para casa. O pessoal sempre questionava a gente, mas o que eles vão fazer com esses produtos? Para onde vai, né, esses produtos? E é interessante a gente mostrar que tem sim uma destinação. Antigamente dava-se, né, uma destruição para alguns desses produtos, mas hoje em dia a Receita já está começando a ter uma visão mais sustentável também, né, com relação a isso. Você citou o caso das apreensões. Todas as apreensões que tem, todos os produtos, o caminho natural dos produtos é o seguinte: aqueles que podem ir para leilão, não tem nenhum impedimento, nenhuma vedação, não é impróprio para o uso nem para o consumo, ele vai para o leilão. Esse é o caminho natural. Na medida que tem algum impedimento, alguma vedação, ele pode ser destinado para algum órgão público, que evita que aquele órgão tenha que adquirir aquele produto. Por exemplo, tem uma roçadeira que pode ser útil no campus agrícola da universidade. Um produto, por exemplo, um drone, por exemplo, de combate à praga, que pode ser usado. Então, o IF, por exemplo, é um que usa. Então, assim, na medida que pode ser usado, tranquilo. Agora, aquele produto que não serve para nenhum uso, nenhum consumo, esse a gente, mediante parceria com os parceiros, a gente transforma em alguma coisa. Sempre vem uma ideia nova. Então, o nosso hall de produtos é muito vasto, entendeu? E olha só, gente, pensando nisso, quero até que a Michele volte com a imagem aqui, olha só. Destinações sustentáveis, né? A Receita Federal aqui da região criou esse portfólio. Tem um endereço que vai aparecer, é um endereço extenso, mas aproveita, pega o seu celular, bate foto aí desse endereço que você pode consultar. A gente está até, inclusive, obrigada, viu, pessoal? O pessoal está colocando as imagens aí do portfólio. Tem todas as destinações, tudo que é feito com esses produtos apreendidos, os números, né, que é interessante a gente mostrar para a população. Quanto é apreendido, quanto é destinado, quanto tempo demora cada processo. Eu achei muito legal esse trabalho que vocês fizeram aqui na região do sul de Minas para trazer uma resposta para a população, acho que de forma clara também, né? Interessante que o cidadão também pode participar, porque talvez ele tenha alguma ideia, ele queira passar para nós ou para a universidade, a gente leva as ideias, porque talvez tenha algum produto assim que a Receita apreende, que, como eu citei o exemplo do cigarro eletrônico, né, que tem uma dificuldade de encontrar uma destinação, eles podem participar. Lá no site da Receita, na ouvidoria, tem um link lá que pode clicar lá e pode sugerir, pode reclamar, pode elogiar, tem todas as opções lá, que é muito bem-vindo, inclusive também nas denúncias, porque a gente recebe muitas denúncias, principalmente na parte de concorrência desleal,
Porque quando a Receita faz uma apreensão de um produto que seja por contrabando ou descaminho, talvez ele está com um preço menor, ele está atrapalhando os outros comerciantes. O comércio que paga os impostos de forma legal. Exatamente. Então a gente, por exemplo, recebeu uma denúncia recentemente lá em Pouso Alegre, que na mesma rua tinha várias empresas vendendo celulares e tinha uma que estava vendendo pela metade do preço. Algo não estava certo. Foi denunciado, realmente procedia, foram apreendidos os produtos. Todos eles eram fruto de descaminho. E falando em Pouso Alegre, a gente está inclusive com as imagens aí desses materiais, né? Tênis, vestuário, que inclusive passou ali pela região de Pouso Alegre e acabou virando doação para o pessoal lá no Rio Grande do Sul. Explica um pouquinho para mim, inclusive, como que funciona essa descaracterização quando o produto é um tênis ou uma camiseta ali falsificada. É o seguinte, a gente tinha um estoque de vestuário e de tênis, não que a gente juntou estoque, a gente zerou o estoque em dezembro. Porque esse ano, como é ano eleitoral, nós não podemos doar nem o vestuário, nem os tênis para a nossa região aqui, somente para casos de calamidade pública, que foi o caso do Rio Grande do Sul. Isso é um fato que eu não sabia. Como esse ano não pode doar, o que a gente visualizou? O Rio Grande do Sul está em estado de calamidade, precisa ser auxiliado e a gente não pode doar aqui. A gente, mediante parceria com nossos parceiros, aí no caso o IF Sul de Minas, o próprio Exército, a gente conseguiu no vestuário, com a descaracterização mais simples, porque o vestuário, a descaracterização é muito simples, porque é simplesmente tirar a marca. E 70% é justamente só aqui na etiqueta. Então, tudo é aproveitável. No caso do tênis é mais complexo, porque tem que passar aquele produto, aquele esmeril, para tirar a marca. Então, assim, é mais trabalhoso. Como é mais trabalhoso, a gente precisa de um auxílio mais especializado, que no caso do Rio Grande do Sul foi o Exército que ajudou nessa descaracterização. E a gente mandou, junto com o IF, 2 caminhões lá para o Rio Grande do Sul. Que legal, tá vendo, gente? Olha só. Essa é a descaracterização dos tênis, olha, eles usavam até inclusive não só o esmeril, é esse que o delegado falou, também a gente viu ali o pessoal tirando com o estilete. Isso, também é um trabalho mais delicado que leva um pouco mais de tempo, mas que nesse caso, que é para ajudar o Rio Grande do Sul, né? Sim. Eu inclusive vi que vários voluntários entraram nessa frente aí para ajudar a descaracterizar o quanto antes. Sim, inclusive no final do ano passado, na nossa região mesmo, a gente doou 8 toneladas de vestuário. E tinha vestuário descaracterizado, vestuário falsificado, foi descaracterizado, e tinha vestuário também original, sem o pagamento dos tributos, que é o caso do descaminho. Então teve das duas maneiras, deu mais de 8 toneladas, a gente conseguiu distribuir para nossas entidades da região. Foram mais de 60 entidades. Olha só, gente, então não adianta, né? O doutor até falou aqui com relação, se você viu algo que te chamou a atenção, tá vendo aí na sua cidade aí, o comércio tá mantendo preço de celular, né? Vamos usar o exemplo que o delegado falou aqui. Preço de celular tá X numa loja, X mais um pouquinho na outra loja, Y menos na outra loja. Já desconfia, pode ter alguma coisa errada, essa loja pode estar comprando, né? Produto até irregular, produto roubado, isso é muito perigoso e sim, a Receita está pronta para ouvir porque tem que combater esse tipo de crime. Sim, e a gente tem parceiros igual a própria Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, então nós atuamos em conjunto e separado, das duas maneiras. Então toda denúncia que entra ali a gente vai apurar, averiguar e igual eu te falei, o objetivo é evitar a concorrência desleal, proteger o cidadão, porque senão ele começa a comprar um produto pirateado por um preço de um produto original também, não pode, né? E é importante a população também visualizar que não é só loja de rua, não. Inclusive shoppings também, entendeu? A gente tem operações dentro de shoppings também, então assim, todo o comércio deve ser acompanhado pela população. Desconfiou de algo errado, vale a pena fazer essa denúncia. Sim, e o comerciante também pode denunciar. E é interessante, eu quero que você fale também, né, desse trabalho da Receita Federal de mostrar, né, que esses produtos têm sim uma destinação e que vocês, cada ano que passa, vocês estão destinando em prol da própria sociedade, né? Sim, o objetivo nosso é justamente que aquele produto que não houve o pagamento de tributos, ele volte para a população de uma forma de um produto útil. Então, de forma indireta, ele está beneficiando a população. Com relação a tributos e impostos, né? O pessoal sempre fala assim, mas a gente paga muito imposto. Mas isso sempre é revertido, a gente vê, né? De certa forma, é preciso ser revertido com políticas públicas, principalmente saúde, educação. Por isso que a gente tem que pagar imposto. Você visualiza um exemplo mais concreto e próximo à vacina, né?
Veja que no caso da época da Covid, a parte da vacina conseguiu várias doses para a população sem nenhum ônus para a população. Então, o próprio SUS, que o pessoal criticava tanto, percebeu-se durante a pandemia que ele era eficiente e principalmente a parte das vacinas. Então, a parte de segurança, você vê Polícia Militar, Polícia Civil, as polícias aí, a parte de bombeiros, né? O lixo. Então, assim, são vários benefícios para a sociedade que a gente visualiza aí no sul de Minas, porque a gente anda para várias cidades, você vê, por exemplo, a parte do lixo nas cidades. Você veja que as nossas cidades do sul de Minas estão todas limpas. Então, assim, o dinheiro volta em benefício para a sociedade, né? Tanto no federal, estadual, municipal. E olha só, gente, ainda falando da Receita Federal, é que o órgão emitiu cartas para contribuintes pedindo para que regularizem as construções. Ao todo, em todo o Brasil, foram emitidas mais de 16 mil cartas de aviso aos contribuintes que possuem obras não regularizadas. Em Minas Gerais, foram emitidas 2.832 cartas para esses contribuintes, dentre as quais 915 cartas são aqui para a região do sul de Minas. Na região, 56 cartas são para empresas e outras 859 para pessoas físicas. Essa correspondência é enviada ao endereço do responsável pela obra, esse responsável que está cadastrado aí na Receita Federal. As obras de construção civil passam por alguns procedimentos para que possam ser registradas em cartório e é necessário cadastrar a obra na Receita Federal, pagar as contribuições sociais relativas aos trabalhadores, que executaram a obra e, ao final, regularizar e emitir certidão negativa de débitos da obra. Este é o segundo lote de cartas emitidos em 2024 e o prazo, gente, para a regularização vai até dia 10 de julho deste ano. Se o responsável por essa obra não regularizar construção nesse período do aviso, ela poderá ser fiscalizada e a fiscalização pode acarretar multas sobre o valor das contribuições previdenciárias devidas. Então, é importante, delegado, para a gente finalizar, a gente tem um minutinho aí só para a gente completar. Qual que é a importância dessa regularização? É importante que o pessoal tenha em mente o seguinte: quando ele tem a sua obra de construção civil regular, os empregados registrados, tudo trabalhando, tudo carteira assinada, ele tem a vantagem de ele pagar a contribuição durante a obra, que dilui, sai o valor, como se diz, durante a obra, e também ele está sendo protegido caso algum daqueles empregados machuque, que façam jus ao auxílio acidente, auxílio doença, então a proteção para ele. Na medida que ele não paga essas contribuições, ele está exposto a esses empregados, podem machucar, o ônus para ele, não vai ter o benefício do INSS e no final vai pagar a contribuição do mesmo jeito, com multa e talvez assim um parcelamento maior. Legal, olha só, nós recebemos aqui o auditor fiscal e delegado da Receita Federal aqui em Varginha, doutor Eduardo. Muito obrigada por ter vindo e contribuir tanto com as informações aqui. Isso, e só queria deixar uma mensagem pessoal, o seguinte: o site da Receita é o gov.br/Receita Federal, onde encontra todas essas informações que a gente falou aqui, denúncia, essa parte toda, e pode acompanhar tudo lá. Legal, é isso, gente. Espero que vocês tenham anotado tudo certinho e prestado bem atenção, tá joia?